Bem-vindos à nossa aula de número 235. Antes de mais nada, eu vou só fazer um merchanzinho rápido. Nosso livro Guia de Estudos do Ação Humana, escrito pelo Robert Murphy, que nós conseguimos a concessão dele para traduzir para o português, já encontra-se à venda. Todas as descrições dos nossos vídeos têm lá o link para aquisição do livro. Para quem está aqui assistindo nossas aulas, usar o cupom de desconto ILAM20. Tem 20% de desconto e frete grátis. Corram lá, adquiram o livro para ficar mais fácil os nossos estudos. Pois bem, vamos ao item 5 do capítulo 27, Governo e Mercado, parte 5 do livro. Estamos tratando do intervencionismo. Item 5, o significado de laissez-faire. Então, vamos, como sempre estamos fazendo, compartilhar na tela, porque fica mais fácil para quem está acompanhando pelo YouTube, né? Olhar o livro, olhar a tela e acompanhando de forma mais fácil. Na França do século XVIII é quando, pessoal? É 1800 até 1900? Não, é 1701 até 1800. Na França do século XVIII, a expressão laissez-faire, laissez-passer, foi a fórmula adotada pelos defensores da causa da liberdade para condensarem a sua filosofia. Aspiravam a implantar uma sociedade de mercado não obstruído. Olha que coisa maravilhosa, né? Para poder atingir esse objetivo, propunham a abolição de todas as leis que impedissem pessoas mais esforçadas e mais eficientes de superar seus competidores menos esforçados e menos eficientes e que impedissem a livre circulação de bens e de pessoas. Um mundo dos sonhos. O Trump já está querendo acabar com ele. Era esse o significado da famosa máxima: laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar. Nessa nossa época em que prevalece uma preferência passional pela onipotência governamental, a expressão laissez-faire está desacreditada. A opinião pública a considera hoje uma manifestação de depravação moral e de suprema ignorância. Na visão dos intervencionistas, a escolha estaria entre forças automáticas e planejamento consciente. Vamos só dar uma olhada aqui na nota de rodapé número 4. Ver Hansen, Social Planning for Tomorrow, in the United States After the War, né? Cornell University Lectures, são palestras da Cornell University, Ithaca, 1945. Então, provavelmente, o seu trabalho que ele apresentou foi intitulado Planejamento Social para o Amanhã, né? E provavelmente esse The United States After the War deve ter sido como se diz, um evento, né? Um congresso, né? Os Estados Unidos depois da guerra, promovido pela Cornell University, ok? Então vamos lá. É evidente, acrescentam eles, que confiar em processos automáticos é pura estupidez. Os intervencionistas dizem isso. Nenhuma pessoa razoável poderia seriamente recomendar não se fazer nada e deixar as coisas seguirem seu curso sem a interferência de uma ação intencional. Tudo que um político gosta de ouvir. Um plano, pelo simples fato, língua preta, pelo simples fato de apresentar um ordenamento racional, é incomparavelmente superior à ausência de qualquer planejamento. Olha que frase, que sofisma mais bonito. Uma mentira muito bem falada, um plano, pelo simples fato de apresentar um ordenamento racional, é incomparavelmente superior a quê? A ausência de qualquer planejamento. Parece até bonito. Pessoal, né, ainda mais nos dias de hoje, quem não tem um propósito, um objetivo para qualquer lugar, quem não tem um destino para qualquer lugar serve. Essas frases de efeito. Por isso que Mises condena muito as questões metafóricas, né? O uso de metáfora. Laissez-faire, dizem eles, significa deixem perdurar as desgraças, não tentem melhorar a sorte da humanidade por meio de ações razoáveis. Bom, esse argumento é inteiramente falacioso, é uma mentira gigante. Defende um planejamento baseando-se exclusivamente numa interpretação metafórica inadmissível.
baseia-se apenas nas conotações implícitas ao termo automático, usado habitualmente num sentido metafórico, para explicar o funcionamento do mercado. Notas de rodapé que vão ser explicadas mais tarde, nas páginas, ou já foram explicadas na página 375 até a 377. Automático, segundo o Concise Oxford Dictionary, o dicionário conciso, né? Oxford significa inconsciente, ininteligente, meramente mecânico. Automático, segundo o Webster's Collegiate Dictionary, ou seja, o dicionário do colegiado, né, não é colégio, mas do universitário de Webster, significa não sujeito ao controle da vontade, feito sem pensar e sem intenção ou direção consciente. Que vitória para o defensor do planejamento pode dispor desse trunfo? Mises está sendo sarcástico. Que vitória para o defensor do planejamento poder dispor desse trunfo? Na realidade, a opção não é entre um mecanismo rígido e sem vida de um lado e o planejamento consciente do outro. A alternativa não é ter ou não ter um plano. A questão essencial é: quem deve fazer o plano? Deveria cada indivíduo planejar para si mesmo ou caberia a um governo benevolente planejar por todos? A disputa não é automatismo versus ação consciente, é ação individual autônoma versus ação exclusiva do governo. É liberdade versus onipotência governamental. Repito, então, na realidade, a opção não é entre um mecanismo rígido e sem vida, de um lado, e o planejamento consciente do outro. A alternativa não é ter um plano ou não ter um plano. A questão essencial é o quê? Quem deve fazer o plano? Deveria cada indivíduo planejar para si mesmo ou caberia a um governo benevolente planejar por todos? Mises é sarcástico e está brincando com qualquer coletivista, né? A disputa não é automatismo versus ação consciente. É ação individual autônoma consciente, toda ação consciente, versus ação exclusiva do governo. Então, é liberdade versus onipotência governamental. Laissez-faire não significa deixem funcionar as forças mecânicas e desalmadas. Significa deixem os indivíduos escolherem de que maneira desejam cooperar na divisão social do trabalho. Deixem que os consumidores determinem o que os empresários devem produzir. Planejamento significa deixem ao governo a tarefa de escolher e a capacidade de impor suas decisões por meio do quê? Da chibata nas costas do povo. Não existe lei que não seja lei capital. Vou acabar a frase e vou repetir, porque toda aula repetindo, quem sabe todo mundo consegue entender. Então, voltando aqui, planejamento significa deixem ao governo a tarefa de escolher e a capacidade de impor suas decisões por meio do aparato de coerção e compulsão. Qual que é esse aparato? A arma que te mata ao final se você desobedecer a lei até a última consequência. Ah, Rodrigo, mas essa lei impede a pessoa de ter um saleiro na mesa. Se o dono do estabelecimento quiser ter um saleiro na mesa, ele vai deixar. Vai vir a pessoa, vai multar. Ele vai dar de ombros para a multa. Vai vir outras e outras multas. Então, ele vai ter uma quantidade de dívida, vai para a dívida ativa, vão tentar tomar esses bens dele. Ele vai se impor contra. O governo vai usar força, ele vai rebater com força. O governo vai matá-lo. Toda lei é uma lei capital. Cabe a você ser bunda mole e ceder a ela antes do tempo. No regime laissez-faire, diz o planejador, os bens produzidos não são aqueles de que as pessoas realmente precisam. No regime laissez-faire, diz o planejador, o Estado, né? O Lula, o Bolsonaro, todo mundo.
está lá em cima, decide pela sua ignorância, porque você é um escravo indolente, egoísta e burro. A parte do burro eu não desconsidero. No regime laissez-faire, diz o planejador, os bens produzidos não são aqueles de que as pessoas realmente precisam, e sim aqueles cuja venda proporciona maiores retornos. O objetivo do planejamento é dirigir a produção no sentido de satisfazer as verdadeiras necessidades. Então, ele se defende. Não, no planejamento central, é dirigir a produção no sentido de satisfazer as verdadeiras necessidades. Mas quem deve decidir quais são as verdadeiras necessidades? O professor Harold Laski, ex-presidente do Partido Trabalhista Inglês, por exemplo, fixaria como objetivo de um plano geral de investimentos que a poupança fosse usada para construir habitações e não cinemas. Está falando ver Revolution by Consent, a revolução por consentimento. Contido, né, contendo discursos de Lasky feitos pelo rádio, reeditado em Talks, volume 10, número 10, página 7, outubro de 1945. Ah, onde é que nós estamos? Aqui. Ok? Não vem ao caso o fato de que alguém possa concordar com o ponto de vista do professor de que a habitação seja mais importante do que fitas de cinema. O que importa é que os consumidores, ao gastarem diariamente uma parte do seu dinheiro adquirindo entradas de cinema, estão manifestando uma opinião diferente daquilo que você está propondo. Se o povo inglês, o mesmo povo que votou maciçamente no Partido Trabalhista naquela época, deixasse de frequentar os cinemas e preferisse gastar esse dinheiro em habitações melhores, a motivação pelo lucro faria com que se investisse mais na construção de casas e de apartamentos e menos em superproduções cinematográficas. No fundo, o desejo do Sr. Lasky era afrontar a vontade dos consumidores e substituí-la pela sua própria vontade, qual seja, que aqui ele não colocou, privilegiar os donos de empreiteiras que iriam construir as casas, assim como no Brasil. Os empreiteiros da Coab, que ajudavam deputados aqui da nossa região, com o nome de tudo. Era suprimir a democracia do mercado e arvorar-se em czares da produção. Talvez estivesse convencido de que suas razões fossem mais elevadas e de que, como se fosse um super-homem, tivesse sido chamado para impor os seus valores para a massa de seres inferiores. Mas então, deveria ter a franqueza de reconhecê-lo claramente. Chamar logo o povo de burro. Vocês são burros, eu decido por vocês. É só isso que eu sempre peço. Que eles não sejam hipócritas. Olha, vocês não são suficientemente maduros para escolher ter o direito de comprar um iPhone quando a parede do seu barraco não está rebocada. Então eu vou impor que você reboque a parede do barraco. Vou criar o bolsa reboco de barraco. E quem vai subsidiar? O imposto que eu vou cobrar de todos vocês, de forma que vocês não consigam comprar o iPhone. Ai, que lindo, belo e moral. Mas o discurso tinha que terminar. E vou fazer isso porque vocês são burros o suficiente para acharem que eu estou correto. Toda essa, vocês me perdoem quando eu fico assim tão crítico, mas é que Mises escreveu isso há tanto tempo. E passa-se anos e entram anos, saem anos, anos com o, tá? Entram anos e saem anos, e, e eu vejo o povo levando nos anos. Terrível isso. Toda essa louvação apaixonada da proeminência da ação governamental não passa de um pobre disfarce para a autodeificação do intervencionista. O grande Deus Estado só é assim considerado porque se espera que faça exclusivamente aquilo que o defensor do intervencionismo gostaria que fosse feito. O único plano genuíno é aquele aprovado pessoalmente pelo próprio planejador. Todos os outros planos são meras falsificações. Ao se referir a plano, o que o autor de um livro sobre os benefícios do planejamento tem em mente é, sem dúvida, o seu próprio plano. Não lhe ocorre a possibilidade de que o plano implementado pelo governo possa ser diferente do seu. Os vários planejadores só concordam num ponto, na sua rejeição ao laissez-faire,
isto é, a que o indivíduo possa escolher e agir. O desacordo entre eles é total quando se trata de definir o plano a ser adotado. Sempre que se lhes mostram os manifestos e incontáveis defeitos das políticas intervencionistas, reagem dizendo que essas falhas são o resultado de um intervencionismo espuro. É igual a frase do socialista, mas aquilo não era o verdadeiro socialismo que foi aplicado na União Soviética. Não era o verdadeiro, nunca é o verdadeiro. Sempre o verdadeiro é o seu. O que nós defendemos, dizem eles, é o bom intervencionismo e não o mau intervencionismo. E é claro, bom intervencionismo é o preconizado por quem assim o qualifica. O bom intervencionismo é o meu. Laissez-faire significa deixem o homem comum escolher e agir. Não o forcem a se submeter a um tirano, seja ele um presidente, um primeiro-ministro, um rei, um papa, um quem quer que seja. Perfeito? E assim enterramos efetivamente qualquer possibilidade de você cair em armadilhas de intervencionistas e encerramos a nossa aula 235. Até a próxima aula. Espero que estejam gostando. Não esqueçam de adquirir o livro Guia de Estudos da Ação Humana. Abraços.